Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em livro de Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, capítulo 1, versículo número 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3, versículos 2 e 3. Um chamado de Deus. Vivemos um momento de crise moral e ética na política do país. Um judiciário que perverte a justiça, declarando culpados inocentes e inocentes como culpados, com a corrupção entranhada nos vários poderes da República e em várias instituições, com os meios de comunicação reproduzindo o mau uso do jornalismo e da falta de ética. Uma nação quase insensível devido às terríveis histórias de abuso e espancamento. A imoralidade e a depravação têm imperado. Mas o pior de tudo é a rejeição do Evangelho de Cristo. O que Deus tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo em nosso país? O mesmo que tinha a dizer para Nínive séculos atrás. Chega, vá a eles e clame contra os seus pecados. Avise que o fogo da minha ira está prestes a cair sobre eles. Breve haverá uma grande destruição, a menos que haja arrependimento coletivo. Nínive era uma grande cidade. Levava 3 dias para ir de um lado a outro a pé. Havia 120.000 crianças inocentes vivendo lá, mas era tão depravada, tão violenta, tão corrompida pelo pecado e pelos maus hábitos, o que Deus não podia mais aceitar. Apenas um pregador foi enviado, Jonas. Ele não alugou nenhum auditório, não tinha músicos, não distribuiu literatura e não tinha nem mesmo um alto-falante, e muito menos televisão e internet. Ele não estava pregando o amor de Deus. Ele não estava lhes dizendo que Deus tinha um belo plano para suas vidas. Ele, ele lhes dizia que o fim havia chegado. Vocês têm 40 dias. Deus viu a sua perversão e vai mandar julgamento. Jonas não estava pregando arrependimento, estava pregando julgamento. Deus planejava avisar simplesmente as pessoas e a seguir aniquilá-las devido à sua tremenda corrupção. Por que Deus haveria de poupar o Brasil do julgamento em chamas? Será que os nossos políticos em Brasília, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, vão se vestir de saco e se assentar sobre as cinzas em piedosa dor pela corrupção, pelas bebedeiras, pelos deboches e se voltar para Deus em humildade? Será que os brasileiros vão plantear de coração quebrantado, confessando seus pecados ocultos, seus desejos e o esquecimento de Deus? Acorda, Brasil. Em Apocalipse, João escreve: todas as nações beberam do vinho da ira, por sua associação com Babilônia. Malaquias profetiza: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Os que cometem perversidade serão como restolho.
o dia em que vem os abrasará. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Eis a chave da minha reflexão. Este é o ponto da espada de julgamento. Deus não permitirá que Satanás ganhe e comande segmentos inteiros da sociedade. Nínive representava um largo segmento da população mundial daquele tempo. Pelos lábios de Jonas, Deus estava dando conhecimento a Satanás e não só aos ninivitas. Deus estava dizendo a Satanás: você tem 40 dias antes que eu o esmague sob os meus pés. É uma batalha entre Deus e o próprio Satanás. E isso é o que Deus diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Nínive se arrependeu com um sermão, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. O rei recebeu a mensagem. Alguém lhe disse: há um homem andando pelas nossas ruas dizendo que só temos 40 dias, vamos todos morrer. O rei não riu, ninguém riu. No seu coração sabiam que era verdade. O rei mandou fechar tudo. Todo homem e mulher, menino e menina foram jejuar. O governo inteiro, todos os negócios, todo o transporte, tudo parou. Nenhuma atividade, ninguém andando, todo mundo foi mandado para casa para se ajoelhar e a orar. Humilhe-se, foi a ordem do rei. Confesse os seus pecados, invoque a Deus para que nos salve. Talvez, quem sabe, ainda haja esperança. Talvez Deus use de sua graça. Compare isto com o que está acontecendo em nosso país hoje. Quantos evangelistas, pastores, mestres, grupos de evangelismo de rua, quantos suplicam aos pecadores para se arrependerem, avisando a respeito do julgamento que virá em breve. Eles ouviram um homem, um sermão, tiveram uma chance. Deus chamou Nínive uma vez. Deus tem chamado e chamado a nossa nação. Por quanto tempo ele vai continuar assim? Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento, o meu conselho, os necios são mortos por seu desvio. Provérbios, capítulo 1, versículos 24 a 32. Deus é amor, mas também é santo, também é justo. Ouça Jesus, eles se arrependeram em Nínive. Você tem um chamado maior. Deus não está zangado simplesmente por causa da corrupção, da prostituição, das drogas, do álcool, de todas essas coisas pecaminosas. O pecado amaldiçoado, o pecado que precisa ser julgado é a incredulidade. Isto é corrupção, isto é depravação, isto trará o fogo da ira de Deus. A Bíblia prevê, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Deus nos deu centenas de anos para fazermos uma conversão, mas apenas nos tornamos mais duros, mais corruptos. O que Jesus tem a dizer um pouco antes do julgamento?
Salvai-vos dessa geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Aqueles que ouviram alegremente e receberam e foram salvos. Você a aceita? Deus derramou o seu Espírito há mais de 2000 anos atrás. Foi derramado sobre toda a carne, mas o Espírito não vai lutar eternamente. Breve Deus dirá: a noite se foi, o tempo acabou, a obra do Espírito Santo está quase terminada, chegou a hora do juízo. Porque eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Deus está chamando nossa nação. Qual é a sua escolha? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Amém e amém.